Algo grande acabou de acontecer no Oriente Médio, algo histórico. Depois que os Estados Unidos e Israel lançaram ataques militares coordenados contra as instalações nucleares do Irã no início deste mês. O Irã não pode ter uma arma nuclear. Eles querem isso há anos e estavam há semanas de conseguir. E aqueles pilotos entraram lá com aqueles aviões lindos e as bombas mais sofisticadas do mundo. Pensa só, elas conseguem penetrar 30 andares de profundidade no granito. Quem imaginaria que isso seria possível? O mundo inteiro pareceu congelar, prendendo a respiração para ver o que aconteceria em seguida. As tensões aumentaram rapidamente e por 12 dias a região ficou à beira de uma guerra mais ampla. Mas ainda mais surpreendente do que a ação militar foi o que veio depois. Simplesmente deu certo, e nós também queríamos que desse certo para o Irã. Eles apanharam, e Israel também. Para ser justo, os dois estavam muito cansados. Nós chamamos isso de a Guerra dos 12 Dias. Foi uma guerra intensa. O presidente Donald Trump fez uma declaração que abalou o cenário político e o Oriente Médio. Ele afirmou que está pronto para impulsionar os Acordos de Abraão. Essa declaração, feita durante uma entrevista à Fox News em 29 de junho de 2025, sinalizou uma expansão ousada e agressiva das relações diplomáticas entre Israel e outras nações de maioria muçulmana. Algum outro país sugeriu recentemente a você, como resultado disso, que quer aderir aos Acordos de Abraão? Ah, sim. Então, temos alguns países realmente ótimos lá agora, e acho que vamos começar a trazer mais porque, o Irã era o principal problema. Na verdade, eu achei que o Irã iria. Eu realmente achei. Tivemos um período em que pensei que o Irã fosse aderir aos Acordos de Abraão junto com todo mundo. E, sinceramente, eles estariam melhor lá do que onde estão agora. O enviado de Trump, Steve Witkoff, confirmou que grandes anúncios estão por vir e que vários países já estão em negociações. A recente guerra de 12 dias não só enfraqueceu a influência regional do Irã, como também parece ter aberto o caminho para uma nova fase de esforços de normalização entre Israel e seus vizinhos árabes. Para entender a magnitude desse desenvolvimento, precisamos primeiro entender o que são os Acordos de Abraão. Estes são uma série de acordos de paz inicialmente mediados em 2020, durante o primeiro mandato de Trump como presidente. Eles marcaram uma mudança monumental na diplomacia do Oriente Médio. Durante décadas, a maioria das nações árabes se recusou a reconhecer Israel até que a questão palestina fosse resolvida. Mas os Acordos de Abraão quebraram esse precedente. Os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein foram os primeiros a assinar, seguidos pelo Sudão e Marrocos. Esses acordos não foram apenas simbólicos. Eles abriram as portas para a cooperação econômica, alianças militares, turismo e até intercâmbios culturais. Pela primeira vez na história moderna, aviões israelenses puderam voar diretamente sobre o espaço aéreo árabe. Empresas israelenses puderam operar em mercados árabes e peregrinos muçulmanos passaram a visitar livremente os locais sagrados em Jerusalém. Isso foi visto por muitos como uma nova era de paz e estabilidade. Agora, em 2025, Trump pretende ir além. Com o Irã temporariamente fora de cena após sua infraestrutura nuclear ter sido severamente danificada, outros países da região se sentem menos ameaçados ao se alinharem com Israel. Relatórios sugerem que países como a Arábia Saudita, Omã e até algumas nações do norte da África estão reconsiderando sua posição. Mas, embora esses desdobramentos possam parecer passos em direção à paz, precisamos analisá-los sob a ótica da profecia bíblica. A Bíblia fala claramente sobre um tempo, nos últimos dias, em que Israel estará no centro dos assuntos globais. Tratados e alianças vão e vêm, mas a palavra de Deus permanece verdadeira. Daniel 9:27 nos traz uma profecia profunda. Ele fará um acordo com muitos por uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E, no templo,
colocará a abominação que causa desolação, até que a destruição decretada seja derramada sobre ele. Essa passagem se refere a uma figura futura, ninguém menos que o Anticristo, que estabelecerá uma aliança com muitas nações. Vai parecer um acordo de paz, uma solução para o caos no Oriente Médio. Mas será algo passageiro e, no fim, será quebrado. Deixe-me ser claro e fazer um aviso necessário. Eu, pessoalmente, não acredito que os acordos de Abraão sejam um cumprimento exato da profecia que vemos em Daniel 9:27. Mas o que acredito que eles revelam é um padrão inegavelmente significativo, uma disposição entre Israel e muitas nações árabes de buscar conveniência e cooperação por meio de tratados. O que estamos testemunhando é a região mostrando que, sob as circunstâncias certas, ambos os lados estão prontos para se unir e assinar acordos se isso lhes trouxer benefícios econômicos, políticos ou militares. Essa dinâmica é fundamental de se entender, porque um dia surgirá um homem que lhes oferecerá exatamente o que estão procurando. Esse homem é o Anticristo, o homem do pecado predito nas Escrituras. Ele irá intermediar uma aliança que promete paz e segurança. Vai parecer a solução que o mundo tanto desejou, mas será um engano. Os acordos de Abraão, com seu número crescente de signatários e suas promessas otimistas de uma nova era, não são a aliança final profetizada em Daniel 9:27, mas certamente estão condicionando a região e o mundo a aceitarem uma. Eles estão preparando o terreno. A mesa está sendo posta. A fome por paz a qualquer custo está aumentando. E em breve, o Anticristo vai intervir para dar exatamente o que eles querem, antes de revelar sua verdadeira agenda. E a Bíblia nos alerta sobre a falsa paz. Em 1 Tessalonicenses 5:3, está escrito, quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como as dores de parto sobre a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. A linguagem usada nos acordos de Abraão é surpreendentemente semelhante. Líderes falam sobre paz e segurança de um novo Oriente Médio e de parcerias históricas, mas as Escrituras nos alertam para não sermos enganados. Esses são sinais dos tempos. Zacarias 12:3 oferece um dos insights proféticos mais claros sobre o fim dos tempos. Está escrito, naquele dia, quando todas as nações da terra se reunirem contra ela, farei de Jerusalém uma pedra inamovível para todos os povos. Todos os que tentarem movê-la se ferirão. Essa profecia é ao mesmo tempo sóbria e específica. Ela não diz algumas nações, diz todas as nações. Todas as nações da terra, inclusive aquelas que hoje apoiam Israel, eventualmente se voltarão contra ela. Hoje, vemos nações assinando acordos de paz e celebrando vitórias diplomáticas, mas a Bíblia nos diz que esse apoio é temporário. Chegará o dia em que Israel ficará sozinha. Essa verdade nos obriga a encarar uma realidade difícil. A paz humana é frágil. Ela pode ser assinada em salas de reunião, mas pode ser desfeita nos campos de batalha. Líderes podem sorrir para as câmeras enquanto secretamente se preparam para a guerra. E a história já nos mostrou, repetidas vezes, que alianças políticas são passageiras. Isso é um fato histórico. Ainda assim, em meio a essa incerteza, a palavra de Deus traz clareza. Ela revela o rumo dos acontecimentos mundiais. Ela expõe o engano da paz temporária e nos aponta para o retorno do verdadeiro príncipe da paz, Jesus Cristo. Desde o início dos tempos, a humanidade tem sido atormentada por uma realidade recorrente, a guerra. De Caim matando Abel à queda de grandes impérios,
A história tem sido marcada não por longos períodos de paz, mas por frequentes erupções de violência, traição, rebelião e conflito. Reinos se levantaram contra reinos, e nações ergueram espadas contra nações. Essa é a história do nosso mundo. Muitos hoje anseiam por paz. Esperamos pelo dia em que as nações não enviarão mais seus jovens, homens e mulheres, para morrerem em terras estrangeiras. Oramos pelo fim do derramamento de sangue, do terrorismo e das ameaças nucleares, mas precisamos encarar uma verdade difícil. A guerra não vai desaparecer. Na verdade, de acordo com a Bíblia, a guerra não é apenas parte do nosso passado e presente, mas também do nosso futuro. A história confirma isso. Basta um olhar rápido para o século XX para perceber isso. 2 guerras mundiais, a Guerra Fria, Coreia, Vietnã, os conflitos no Oriente Médio, revoluções, guerras civis. Gerações inteiras nasceram em meio a conflitos e morreram sem nunca ver a paz mundial. Mesmo enquanto líderes criaram instituições como as Nações Unidas, a OTAN ou missões de paz, a verdadeira paz duradoura lhes escapou. Todo tratado de paz na história teve data de validade. Fronteiras mudam, governos caem, alianças se rompem e homens orgulhosos ressurgem em busca de poder por meio de derramamento de sangue. A Bíblia também confirma isso. O próprio Jesus alertou que a guerra seria uma parte inabalável da história humana até o fim. Mateus 24, 6, 7. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não se assustem. É preciso que tais coisas aconteçam, mas o fim ainda não chegou. Nações se levantarão contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Estas são as palavras de Cristo, não para nos assustar, mas para nos preparar. Ele não prometeu paz mundial antes de seu retorno. Mesmo agora, em 2025, estamos testemunhando a realidade dessa profecia. Guerras estão surgindo ou se intensificando em diferentes regiões ao redor do mundo. Vimos manchetes sobre Israel e Irã, Ucrânia e Rússia, tensões entre China e Taiwan, guerras civis na África e ameaças de escalada nuclear. Isso não é coincidência. É profético. Em Apocalipse 6, vemos 4 cavaleiros. Eles não são chamados de os 4 cavaleiros da paz. Eles são chamados de os 4 cavaleiros do Apocalipse por um motivo. O mundo está gemendo e está ficando pior. Se olharmos para o livro do Apocalipse, não vemos um futuro repleto de conferências de paz, cessar-fogos e tratados de desarmamento. Em Apocalipse 6, o segundo cavaleiro do Apocalipse é liberado, um cavaleiro montado em um cavalo vermelho. Apocalipse 6h04, e saiu outro cavalo, vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra e fazer com que as pessoas matassem umas às outras. E lhe foi dada uma grande espada. A ilusão da paz pode ser mais perigosa do que a própria guerra. Por quê? Porque ela embala as pessoas em um sono espiritual, fazendo-as acreditar que o mundo está melhorando, que a humanidade pode se consertar sozinha, sem Jesus Cristo. A única coisa que pode consertar este mundo é Jesus. Mas a verdade é que nenhum tratado pode curar um coração pecador. A Bíblia não promete paz através da política. Ela promete paz através de uma pessoa, Jesus Cristo. A paz só virá quando Cristo voltar. Que isso fique claro. Não haverá paz duradoura na terra até que o príncipe da paz retorne. Isaías 9h06. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
Jesus trará a paz que nenhum líder humano pode oferecer. Quando ele voltar, destruirá o anticristo, julgará as nações e estabelecerá seu reino, um reinado de 1000 anos de justiça e paz. Só então as espadas serão transformadas em arados. Só então as nações deixarão de treinar para a guerra. Até lá, todo acordo de paz será temporário, todo cessar-fogo frágil e toda aliança estará em risco de colapso. As guerras de 2025 não são anomalias. Elas são avisos. Elas fazem parte de um padrão profético que aponta para o que a Bíblia já nos revelou. Mais guerras virão. Mas, para o crente, essa verdade não deve trazer medo. Ela deve trazer clareza e urgência. A paz no mundo pode ser difícil de alcançar, mas a paz na sua própria vida é possível, e ela não vem da política, do dinheiro, dos relacionamentos ou das conquistas. Ela vem de uma pessoa, Jesus Cristo. O mundo está abalado, as manchetes são assustadoras, o futuro é incerto. Mas você não precisa viver com medo. Você não precisa viver ansioso. Você não precisa acordar se perguntando qual será a próxima crise a explodir. Porque quando você pertence a Jesus, a sua paz não está atrelada a este mundo. Ela está ancorada na eternidade. A paz no seu coração começa com a paz com Deus. A Bíblia diz em Romanos 5:1, portanto, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você se volta para Ele, confessa seus pecados e o recebe como Senhor e Salvador, você não é mais inimigo de Deus. Você é filho dele, e é aí que a verdadeira paz começa. Jesus disse em João 14:27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. A paz do mundo é temporária. A paz dele é eterna. Não importa qual guerra estoure, não importa qual governo suba ou caia, não importa o quão alto fiquem as tempestades ao seu redor, você pode ter paz, uma paz real, duradoura, que restaura a alma, através de Jesus. Paz para saber que seu futuro está seguro, paz para saber que mesmo no vale ele caminha com você, paz para saber que, não importa o que aconteça a seguir, Jesus é suficiente. Se você está procurando paz, não busque neste mundo. Busque em Cristo. Ele é a única paz que não pode ser abalada.